Meu nome é Carol e esta é a tag Divertidamente 2. É baseada no filme Divertidamente 2, que eu ainda não vi, porque eu estou chocada que eu levei a filha da minha amiga quando ela era uma criança para assistir o primeiro filme e agora ela já é uma maior de idade, então eu ainda tô me recuperando do choque. Mas é isso, eu estou doida para assistir o filme, mas eu vi esse vídeo, essa tag, no canal da Ione, o Minha Vida Literária, e no canal da Rosita. Eu vou deixar o vídeo original e esses dois vídeos lá na descrição para você poder acompanhar as respostas, né? Porque foram vídeos muito legais que me inspiraram a fazer esse vídeo. E para dar uma balanceada, né? Porque só vídeo longo, vocês ficam mal acostumados. Mas é isso. Eu tenho aqui algumas perguntas que eu achei bem interessantes e alguns livros. Para variar, eu vou roubar nas respostas, como sempre, mas são detalhes. Antes de mais nada, já vai deixando o seu curtir, porque isso ajuda muito na distribuição aí do vídeo. Inclusive agora tem o hype, que você pode também estar ajudando bastante, porque parece que melhora a distribuição do vídeo. E eu agradeço muito a quem tem hypado aí o vídeo, né, porque isso tem feito... Parece que uma diferença, né, pelo que eu tô notando. Compartilhe esse vídeo com seus amigos que gostam aí de acompanhar as tags, porque essa parece que é uma tag mais recente. E inscreva-se se você gostar do que eu produzo por aqui, porque tem gente chegando no canal que ainda não se inscreveu, né? Então vai lá se inscrever, assiste aí o último vídeo, que foi o meu unboxing de aniversário, que é um vídeo muito especial pra mim, todos os anos, que é uma grande reunião. Eu me sinto como se eu estivesse recebendo os meus amigos em casa, então é sempre um momento muito especial pra mim. Então vai lá assistir o vídeo. Eu vou deixar todas as perguntas lá na descrição, tá? Você pode responder todas elas nos comentários, que eu vou adorar saber as suas respostas. Então vamos para as perguntas. 1. Alegria, o livro que mais te traz felicidade. Esse é o tipo de pergunta bem capciosa, que é tipo... Qual é o livro favorito da sua vida? Não existe. Que nem o nome do canal da Mônica. O próximo livro é o melhor. Então, eu peguei alguns exemplos, porque a gente sempre vai pegar os exemplos mais recentes, ou então aquele que foi os primeiros que mais marcaram na nossa vida, ou então que marcaram grandes momentos. Dificilmente são aqueles em momentos, assim, intermediários. Aí eu vou dizer que é o Heartstopper, porque é um livro que tem me acompanhado aí nos últimos 3 anos, é uma série, né, que tem me acompanhado nos últimos 3 anos. Eu acabei de fazer a leitura do 5º livro, que tá aqui, que minha coleção tá toda bagunçada agora, que tem livros de vários tamanhos, livros em inglês, livros em português. Eu comprei essa série, eu nem sabia que ia ser publicada no Brasil ainda. É uma daquelas leituras super quentinhas no coração, apesar de começar a tratar de temas sérios, mas ainda assim você vê um final feliz, e é isso que eu tenho quisto pra minha vida, né? Finais felizes. Por isso que eu abandonei muitos tipos de livros que eram só dor e sofrimento e coisas do tipo, né? Você vê dor e sofrimento pra quê? Às vezes é desnecessário. As pessoas chamam de um livro necessário, mas necessário pra quem? Né? Uma pergunta que você precisa se fazer de vez em quando. Aí uma série que eu gosto muito, de um gênero que eu não leio tanto, que é a ficção científica. Que essa série foi finalizada ano passado, finalmente. Eu esperei 2 anos pela finalização dessa série, e aqui é o 3º livro da série A Andarilha, que eu não sabia o nome da série em português, eu só sabia o nome da série em inglês, que eles não botam aqui nos livros, que começa com aquele Viagem ao Pequeno Planeta Hostil. Esse aqui é Os Registros Estelares de uma Notável Odisseia Espacial, da Becky Chambers, pela Dark Side. Esse aqui é o Heartstopper, o primeiro, tá? Da Alice Oseman. No Brasil tá sendo publicado pela Seguinte, em capa dura, tá? Aqui eu comprei em inglês, era capa comum. E esse aqui é muito mais sobre os personagens, é muito mais sobre você lidar com diferenças. Todos os livros falam sobre como lidar com as diferenças, né? Falando sobre diferenças de espécies e tal no espaço, mas
é falar sobre lidar com as diferenças, mas tem subtópicos, né, tópicos ao fundo. Esse aqui vai falar muito sobre o luto, a forma como nós lidamos com os nossos mortos, e aí é uma coisa muito interessante, porque como é que eles fazem isso no espaço, né? Aqui eles vão falar bastante sobre os humanos, que não são tão falados nos outros livros, e como os humanos lidam com essa questão do luto, né, essa questão de como lidar com os restos mortais das pessoas que morrem. E isso foi o que me pegou demais, assim, a parte dessa questão com os personagens, né, dessa questão de lidar com a diferença entre as espécies, né, que isso reflete muito em como a gente lida com a diversidade racial, a diversidade de gênero, as diversas diversidades. Então, é uma série, assim, que eu recomendo demais, eu sempre vou recomendar, porque eu li e fiquei admirada. Eu amei demais essa série, sabe? Ela me acompanhou aí durante um bom tempo e eu pretendo reler essa série quantas vezes for necessária, que eu também quero sentir muito meu coração quentinho. E aí, eu botei aqui que eu gosto de um bom romance de época. Eu peguei, pra exemplificar, uma série que eu gosto muito, de uma autora que eu gosto muito, que é a Tessa Dare, que é essa série Spindle Cove, que é o 4º livro aqui publicado pela Gutenberg, que é uma duquesa qualquer. Eu botei uma citação desse livro no Twitter e mencionei a Tessa Dare. E ela sabe bastante português, né? Ela tem aprendido com os amigos brasileiros dela. E ela me retweetou. Foi a primeira vez que ela me retweetou. E eu falei, gente, Tessa Dare me notou. E eu fiquei tão feliz esse dia, mas tão feliz. Por isso que eu coloquei aqui como um exemplo. Mas eu adoro esse livro. Pra mim é um dos que eu mais gostei da série Spindle Cove. E eu amo os livros da Tessa Dare. Inclusive, ela tá num bloqueio criativo absurdo pra terminar uma série que eu adoro, né? Que é o Girls Meet Duke, que começa com aquele Um Casamento Conveniente. E eu tô ansiosa, né? Porque eu já comprei. Tem 2 anos que eu comprei o e-book na pré-venda em inglês e nada da série acabar, né? Coitada dela. Forças aí, Tessa Dare, que o seu bloqueio criativo tenho fé que vai acabar. Número 2. Nojinho. O livro mais nojento que você já leu. Bom, se eu começasse a ler um livro que eu tivesse a percepção de que ele fosse ser nojento, aquela vibe gore, né? Aquela coisa muito absurda, com certeza eu não iria continuar. Mas teve um livro que eu li e a parte do nojinho foi pro final. Então eu tive que segurar a onda, tomar um bom gole de água, só água, e continuar, que foi o Gótico Mexicano, da Silvia Moreno Garcia, também pela Dark Side. Tem uma parte lá que dá um nojinho. Assim, eu achei meio nojentinho, assim, sabe? E algumas pessoas concordaram comigo, mas não é nada, assim, absurdo demais. É porque eu sou bem fresca. Então, eu sou bem fresca com coisas pegajosas e tal. É mais sobre isso. Não vai atrapalhar toda a sua experiência de leitura, não. É só uma parte mais pro final mesmo. Quando começa a se desvendar ali o mistério por trás de todo o suspense que perpassa esse livro, né? Perpassa essa história. Então é isso, mas esse livro é muito bom. É só essa parte no final mesmo, que é um livro que eu gostaria de reler também. Aliás, todos os livros que eu mantenho aqui, que eu já li, né, porque a maioria eu acho que eu ainda não li, eu tenho que dar uma atualizada na minha biblioteca, é porque eu gostaria de reler. Medo. O livro que mais te assustou. Primeiro que quando um livro tem uma vibe ali assustadora, eu já faço as minhas pesquisas pra saber se eu vou ter medo desse livro ou não. Começa por aí. Eu já paro aí se eu souber da mínima chance de eu ter medo do livro. Aí teve um ano que o pessoal do grupo me sacaneou e colocou pra gente ler em outubro O Silêncio da Casa Fria, da Laura Purcell, também pela Dark Side, e eu tenho pavor de Casa Assombrada. Esse aqui, no final das contas, não me meteu tanto medo, mas a expectativa de eu sentir medo me fez sentir medo, no final das contas, mas ele não é tão pavoroso assim. Mas deixa eu pegar um que é mais pavoroso, eu lembrei dele agora. É esse aqui, O Mundo de Lore, Criaturas Estranhas, do Aaron Mahnke, também pela Dark Side. Esse livro, ele tem, acho que uns 4 volumes, mas aqui só foi publicado primeiro. Ele virou podcast e eu acho que ele tem uma temporada de uma série. Eu não sei se continuaram a série, mas ele tem podcast desse mundo de lore. E, cara, é o seguinte, ele vai falar sobre diversas criaturas estranhas. Então ele vai falar sobre vampiros, lobisomens,
sereias, monstros marinhos. Só que no final, ele vai falar justamente sobre o que eu acabei de dizer que eu tenho medo. Ele pega e conta várias histórias que são ditas como... não como verdadeiras, mas que foram contadas por pessoas ali que contaram suas histórias, né? Aí isso vai passando ao longo dos tempos e vai virando lenda e tal, mas ainda assim eles resgataram essas lendas. E aí tem uma parte que vai contar sobre coisas sobrenaturais, que já me dá medo, e sobre casas mal assombradas. E, cara, essa parte, eu fiquei com desculpe a palavra, mas eu fiquei com um cagaço que foi bizarro. Eu nem lembrava, eu acho que eu apaguei da memória esse momento, porque eu lembrei agora disso. Eu fiquei tão apavorada, eu fiquei com isso semanas. A sorte que eu tinha lido isso muito cedo, sabe? Assim, no início da tarde, porque senão teria me tirado o sono. Essas histórias específicas, porque o resto do livro é super tranquilo. É só essas histórias que contaram sobre acontecimentos em casas mal assombradas. Nossa, me deu muito medo mesmo. Muito, muito, muito medo. Mas o livro é muito legal. Eu queria que eles tivessem publicado os outros volumes, mas eles não continuaram. Que pena, né? Mas eu até pensei em comprar os e-books, ou pelo menos pegar os audiobooks. Não sei se tem os audiobooks do Mundo de Lore. Aí foi passando à vontade e tal, e eu fiquei com medo de ter mais medo ainda. Mas é isso. 4. Tristeza, o livro que mais te fez chorar. Bom, temos aqui alguns. Primeiro, o Fique Comigo, que esse aqui vai aparecer em outro momento, da Yobami Adebayo. Essa aqui é a edição da Tag, com a HarperCollins, que saiu no Tag Inéditos há muitos anos. Eu li na época que saiu. Nossa, como eu chorei, porque uma coisa que me faz chorar bastante é essa misoginia, né? Essa coisa que se faz com as mulheres não terem voz, as mulheres se sentirem impotentes e às vezes se sentirem culpadas por algo que elas não têm a menor culpa, e é muito triste. Esse aqui, As Alegrias da Maternidade, da Bucha Emecheta, pela Dublinense, eu li junto com um audiobook que tem no Storytel. Eu li esse livro todinho tranquila. Tô adorando a história, porque eu amo as narrativas da Bucha Emecheta. Eu tenho quase todos os livros dela, só falta um, que é o Preço da Noiva. Cara, mas assim, o último parágrafo, eu desabei. No último parágrafo, eu desabei a chorar. Simplesmente desabei. Chorei assim de soluçar, sabe? Eu desabei porque o último parágrafo foi pra mim, não sei, foi catártico, sabe? Foi a catarse do livro todo. Eu acho que é como se eu fosse prendendo o ar, né? Pra chegar e soltar no último parágrafo. E aí desabar toda a água que eu tava prendendo. Aí também tem um que eu li esse ano, que é Becos da Memória, da Conceição Evaristo, pela Palas. Esse aqui vai falar sobre um tema que também me rasga por dentro, que é o desfavelamento. E ela tem esse jeito dela escrever, né? Que é um jeito poético. Então você sofre e agradece a ela por ter lido. É triste, é muito triste, porque são histórias contadas de uma maneira que te faz prestar atenção, te faz parar tudo que você tá fazendo pra prestar atenção, mas que você tá lá sofrendo, você tá se rasgando por dentro. Então eu chorei bastante. Não é um romance, eles são vários pequenos contos, mas que vão se repetindo, né? Sendo narrados como se fossem contos quebrados, né? Então um conto vai começar agora e ele vai sendo contado em pedaços até o fim, né? De um personagem, daí daqui a pouco outro personagem, sabe? E eles vão se entrecruzando, tanto que ela não escreve por capítulos. Aqui você acompanha aqui a história de várias pessoas e elas se entrecruzando. E aí você não sabe de qual história você sofre mais. E aí teve um que foi um livro jovenzinho, por incrível que pareça, que foi o Félix para Sempre, do Casey Callender, pela Nacional. Esse aqui me fez lembrar muito da minha adolescência e eu, no meio do livro, eu marquei aqui alguns momentos do livro que eu chorava de soluçar, porque é um
um menino trans que tá sofrendo ali bullying na escola, como se não bastasse a dificuldade que foi pra ele se encontrar, né, ter a coragem pra fazer a transição. É todo um sofrimento você primeiro entender que você vive num corpo que não te representa, você sofrer por isso, você ter todo esse entendimento sendo tão jovem e aí tomar essa decisão, né? Sofrer até por um pai que não te chama pelo nome que você escolheu para essa transição. Dá para entender o pai, mas é um sofrimento. E aí ainda sofreu bullying na escola, que é muito dolorido. E você não se sentir no direito de ser amado por ser quem você é. Tem umas coisas aqui que, lógico, são coisas de jovem, né? Um jovem de 17 anos, que são coisas de adolescente, né? Ele não vai tomar as melhores decisões, né? Porque adolescente acha que sabe tudo, mas na verdade não sabe nada ainda. Mas as coisas pelas quais ele passa, eu relacionei muito com a minha adolescência e, nossa, quebrou meu coração, assim, sabe? É um livro delicioso, mas eu chorei de soluçar. Aí, Raiva, um livro que te deixou irritado. Primeiro foi o Corrupt, que a gente leu no início do ano pelo Clube de Literatura Safada, que eu faço com a Virgínia, do canal Tamarindo Books. Eu tô vendo que eu tô com a mão ruim pra livros esse ano, porque a gente leu outro Dark Romance. Eu não sei, eu não entendo de Dark Romance, por isso que eu pego uns que todo mundo fala, mas o Corrupt, eu não... Nossa, eu fiquei com raiva de estar perdendo meu tempo lendo aquele livro. Mas eu tinha que ler, né? E que livro ruim, que escrita péssima e que tradução horrorosa. Eu fiquei muito irritada de estar perdendo meu tempo lendo aquele livro. Sinceramente. Aí tem o Fique Comigo, que eu não tive raiva do livro, obviamente, né? Porque esse livro é maravilhoso. Mas eu fiquei, em alguns momentos, eu fiquei com tanta raiva de um personagem específico aqui, com tanta raiva das atitudes dele, que eu queria tacar o livro na parede. Eu falei isso na época no canal. Eu quero tacar esse livro na parede, porque as atitudes desse personagem, meu Deus do céu, que raiva, que ódio, sabe? Eu queria... Eu não sei o que eu queria fazer, porque era absurdo, assim, sabe? Você não tem como não ficar extremamente irritado com as atitudes dele. Enfim, foram os que eu consegui pensar nesse momento, mas tem sempre algum livro que me deixa irritada, mas quando o livro me deixa, assim, muito mal, eu acabo abandonando. Como o próximo, né, que eu vou acabar abandonando mesmo, que é 6, Ansiedade, um livro que te deixou desconfortável. É uma leitura em andamento, que se chama Adulta, e eu só botei adulta aqui, eu não peguei o nome da autora, mas é um livro amarelo, eu vou deixar a capa aqui, que é um livro que vai falar sobre uma menina que tem ali uma bela voz, né, e o sonho dela é ser cantora e tal, e ela admira muito um cantor, e ela, por uma sorte do destino, consegue fazer com que ele seja mentor dela. Só que aí começa a rolar algumas coisas, e ele começa a assediar ela, entendeu? Então essa coisa do assédio, ainda mais em uma menina menor de idade, mesmo que não fosse menor de idade, mas alguém tão jovem, ele faz um assédio em cima da família também, porque a família não tem tanto dinheiro, né? E ele usa de todo o poder financeiro dele, né? Então tem essa coisa de escala de poder, né? Dentro do abuso. E, cara, tá sendo muito difícil pra mim, mas a escrita tá muito boa. E eu quero insistir nesse livro, mas eu tô lendo ele a passos de formiguinha, porque tá me deixando muito desconfortável algumas cenas. Não tem cenas gráficas até agora, mas são cenas, assim, que você sabe que são coisas, assim... Não aconteceu nada de grave ainda, mas você sabe que aquilo vai levar a alguma coisa pior. Então aquilo te deixa desconfortável porque você sabe que aquilo vai levar ao abuso. O cara tá investindo ali na garota, cercando ela, tá fazendo tudo com aquela lábia e tal, tá usando do poder dele, do poder de manipulação dele, e você vai vendo isso sabendo, com a idade e a visão de mundo que a pessoa já tem, você já consegue perceber aonde aquilo vai dar. Isso tá me deixando extremamente desconfortável. Mas quando eu terminar a leitura, eu conto pra vocês. 7. Inveja. Um livro que você está desejando. Além de todos os e-books em inglês que estão caríssimos e estão lá na minha wishlist, que são e-books, alguns
que não foram publicados no Brasil, que estão há tempos na minha wishlist e parece que não vão ser publicados mesmo. Alguns até têm a probabilidade de serem, então eu espero. Por exemplo, o Yellowface tava R$ 84 na minha wishlist. E agora, pelo menos, o e-book caiu pra 35, apesar de que eu ainda acho caro, né? Mas pelo menos dá pra trabalhar com isso, né? Então você já espera uma promoção que possa baixar ainda mais esse preço. Mais R$ 84 e não baixou até agora. Então, assim, todos esses e-books, tem uns que há anos não baixa um mísero real. Vou nem falar dos livros físicos que estão mais de R$ 100. E tem uma edição especial de Orgulho e Preconceito, que na época que eu achei essa edição, é uma edição, uma capa belíssima, eu vou deixar a capa aqui. Ela não é muito grande, pelo que eu vi lá, ela é uma edição mais ou menos desse tamanho, mas a capa é belíssima, belíssima. Na época que eu olhei, ela tava um pouco mais de R$ 100, aí eu falei, depois eu vou dar uma olhada nessa edição, agora tá 300 e pouco. Por isso que eu falo, preço de livro é quase sempre uma questão de ocasião. Uma vez eu já dei essa dica, é válido você ter, é mais fácil você ter um orçamento para gastar no mês com livros do que, sabe, ficar comprando, não sei. Eu falei na época que era mais prático você ter um orçamento, porque aí você poderia aproveitar as oportunidades, né? Porque a maioria dos livros que eu tenho foram oportunidades. Foram e-books de R$ 5 que eu comprei, sabe? Eram mais oportunidades do que tava na minha wishlist do que propriamente o próximo livro que eu queria ler. Porque tem gente que só compra o próximo livro que vai ler. Então eu acho que aí é mais complicado. E eu tento colecionar, né? Porque agora tá muito mais difícil. Mas eu tento colecionar edições especiais de Orgulho e Preconceito. Apesar de que persuasão também sempre rola, né? 8. Um livro que te deixou sem interesse. O Fim da Infância, do Arthur C. Clarke, pela Aleph. Assim, eu comecei esse livro e tava super emocionante, sabe? Eu tava, assim, empolgadíssima. O início do livro é super legal, mas depois a história foi ficando tão chata, e foi pra uma LC lá do canal. Aqui do canal, né? Já deve ter uns 3 anos, eu acho. Era um livro que tava no Prime Reading, porque o Prime Reading é uma versão do Kindle Unlimited para quem é cliente Prime, só que tem pouquíssimas opções. Eu acho o Prime Reading péssimo, porque é muito poucas opções e eles não mudam o catálogo com tanta frequência como deveriam, que eu acho que se tem tão poucas opções, o catálogo deveria mudar com uma frequência maior do Kindle Unlimited, por exemplo. Então a gente aproveitou para mais pessoas poderem ler, mas que experiência ruim. Eu adorei o início, foi até mais ou menos metade, mas ele é muito viajandão, sabe? Muito viajandão, mas foi uma viagem assim que eu não gostei. Só o início mesmo, o início eu achei bacana, mas depois, eu não sei, eu achei uma escrita arrastada. Se eu for discutir com alguém, o livro vai se tornar legal pra mim, entendeu? Porque ele tem coisas muito interessantes, visões legais sobre acerca da humanidade, sabe? Coisas muito interessantes sobre produtividade, sobre lazer, da humanidade como um todo, né? Como a humanidade vive produtividade, vive o lazer e como a humanidade está caminhando pro seu próprio fim. Ela tá caminhando para terminar seu próprio ciclo. É muito interessante, mas a experiência que eu tive foi muito tediosa. Eu tive que empurrar com a barriga mesmo. 9. Vergonha. Um livro que é seu guilty pleasure. Guilty pleasure é tipo um prazer culposo, né? Aquele prazer que você sente vergonha de falar pros outros, que você sente prazer por ter esse prazer. Cara, eu leio hot. Apesar de que eu ando com preguiça de cenas sensuais muito longas. Vou ser bem sincera. Mas assim, eu leio aqueles livros quando eu não tô querendo pensar muito. Eu leio aqueles livros hots da Amazon, o Cio, que engravidou a menina virgem. Não tenho problema com isso. A questão é que às vezes eu nem acabo, às vezes eu só tô lendo por ler mesmo. Porque já foi uma coisa que eu até comentava no canal essas leituras, mas hoje em dia eu leio antes de dormir, deixo rodando porque eu peguei no sono, mas em geral eu leio hot, não tenho problema com isso. Tem até a resenha do Vergonha com a antiga capa aqui no canal.
né? Eu mostrando a capa, então não tem mais guilty pleasure do que isso. Eu falando mal da capa, mas era mais por causa da história, né? Porque o nome original do livro é Desgraça, né? Mas é que tem a ver com o nome da heroína, né? Da mocinha, que é como se fosse traduzido pro português seria Graça, né? Que é Grace, que é Disgrace. Tem nada a ver, né? E aí pra mim ficou super estranho aquele tanquinho com o nome Disgrace. Mas eu me divirto, assim, com esses livros. Alguns têm a escrita muito boa, alguns têm a escrita péssima, sem edição nenhuma, sabe? Um português horrível, mas outras têm uma escrita maravilhosa. E é isso. Eu super me divirto com esses livros. E se fosse meu prazer culposo, seria esse. Mas, fora isso, deixa eu ver. Não. Eu gosto de livro de mulherzinha, como falam por aí, né? Falam de maneira pejorativa. Eu deixei de ler clássicos, eu deixei de ler livros cabeça pra ler livros de mulherzinha, pra ler livros de romancinho leve com finais felizes. Mais vergonha do que isso, para algumas pessoas, né, que se denominam cult, seria isso, seria meu prazer vergonhoso, mas eu falo para todo mundo, né, meu canal se transformou por causa disso, então não tenho para quem dizer o que é meu prazer vergonhoso, beleza? Bom, vamos lá para os comentários, me diz aí se você gostou de alguma das minhas respostas, comenta aí alguma das minhas respostas, se quiser responder também uma das perguntas ou todas as perguntas, eu vou adorar saber o que você acha dessas questões. Eu vou deixar todos os livros mencionados com os seus respectivos links lá na descrição, tá? Se você se interessar por algum deles ou estiver pensando em comprar aí seu papel higiênico em promoção, porque eu compro meu papel higiênico em promoção, chega aqui as caixas, eu já mostrei pra vocês. Utilize os meus links, por favor. E eu agradeço a quem sempre tem se lembrado de utilizar meus links. Vocês fazem toda a diferença do mundo, beleza? Obrigada pela sua companhia, um grande beijo e até a próxima!